Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal. Me chamo Caio Esper, sou estudante de medicina e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, um vídeo diferente. Eu vou pegar as dúvidas que vocês enviaram pra mim nos vídeos e vou responder elas aqui em vídeo, tá? Então, se você quiser, a partir de agora, que eu responda alguma dúvida sua em vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa nos comentários dos vídeos. As que eu não responder em vídeo, eu vou responder digitando mesmo do modo tradicional, tá? Pra você que não me conhece, deixa eu me apresentar direito. Eu me chamo Caio Esper, eu sou estudante de medicina e este canal aqui é para estudantes de medicina. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, né? Vídeo aulas até de matérias, vídeos instrutivos, enfim, fique por aqui. Tá? E se inscreva no canal. Então, bora lá, sem enrolação, para a primeira dúvida. A primeira dúvida é da Maria Marques, coloca na tela, editor. Caio, você acha que vale a pena assinar uma plataforma do tipo Sanar ou Jaleco desde o primeiro período? Ótima dúvida, tá? Ótima dúvida. Plataformas do tipo Sanar, Jaleco, Medsimple, essas coisas assim, elas são essenciais para você? Né? Já começando a responder a dúvida. Não, de forma nenhuma. Elas são facilitadoras. Como assim? Vou te explicar. Vamos supor que você tem que ir do ponto A até o ponto B. Tá? O que seria algo essencial? Seria algo que, sem essa coisa, você não conseguiria partir do ponto A e ir até o ponto B. Você iria para outro ponto, você não chegaria simplesmente. Com isso em mente, a plataforma é essencial para você passar pelo ciclo básico ou pelo primeiro período? De forma nenhuma. O que ela faz? Ela encurta o caminho, né? Ela facilita. E eu estou generalizando sim, tá? Porque praticamente todas que a gente tem no mercado são assim. Tá? Você consegue passar sem elas. Inclusive, sinceramente, na minha humilde opinião, eu não acho que nenhuma é tão boa assim. Então, eu não acho que nenhuma é perfeito. Eu acho que tem uma deficiência grave desse tipo de plataforma no mercado hoje em dia, tá? Inclusive, isso é papo para outro vídeo. O que elas fazem? Por exemplo, um roteiro. Você tem que aprender um conteúdo. Ao invés de você ter que ir lá nos livros, né, procurar a melhor referência, achando a referência, procurar o capítulo, procurar a página do conteúdo que você quer, elas condensam esse conteúdo em um artigo, né? Ou, no caso, nos capítulos que elas têm. Se não é assim, são questões, né? Ao invés de você ter que fazer as próprias questões, ao invés de você ter que ir no GPT e treinar ele, mandar fazer questão, ou, sei lá, treinar o GPT para fazer flashcards, elas vão lá e já tem os prontos, tá? Ou seja, elas encurtam o caminho, elas deixam mais rápido. Caio, isso é essencial? Não, mas facilita, tá? Para algumas pessoas facilita. Eu, sinceramente, eu nunca assinei essas aí que você citou. Eu só assinei uma de flashcards que, sinceramente, eu não acho que foi essencial. Porque, aliás, não acho nem que ajudou muito. Porque era uma plataforma de flashcards para medicina, só que eu não gostei de quase nenhum flashcard que já tinha pronto, né? Que eles tinham proposto. Eu fiz todos. Tá, eu fiz todos. E era mais fácil ter pagado muito mais barato, 1/4 do preço, numa plataforma de flashcards, só flashcards, né? Não flashcards pra medicina. Que eu faria os meus e daria a mesma coisa. Mas enfim, não sei se eu respondi a sua dúvida. A gente tá precisando de plataforma realmente didática, realmente boa, realmente completa no mercado, tá? Mas igual eu falei, isso é papo pra outro dia. Bom, segunda dúvida do Estudar Estevão 1559. Minha faculdade não passa esse roteiro. O que devo fazer? Esse vídeo é um vídeo que eu gravei sobre como estudar no ciclo básico. Eu falei para usar os roteiros se você estuda no PBL. Como estudar pós-aula? Tem um professor que não explica muito bem, praticamente tenho que estudar tudo de novo em casa. Bom, se é uma faculdade, né, se a sua faculdade não passa roteiro, o que eu, Caio, imagino que é o modelo de estudo deles, né? Eu imagino que é um modelo mais tradicional. Por quê? Porque se for um modelo PBL, eles exigem que você estuda antes da aula, eles têm que passar um roteiro, ou pelo menos passar, sei lá, falar o conteúdo que você tem que estudar antes, né? E dar as referências. Geralmente passa o roteiro, tá? Porque senão não tem como, né? Se a proposta do tipo de ensino é você estudar antes e eles não passam o que você tem que estudar antes, então eu imagino que é outra proposta, né? É a proposta de você estudar depois, né? De você ter a aula e ter que estudar depois. Então qual que é realmente o problema que o Estevão apontou? É que ele tem professor que não explica quase nada, tá? Apesar de ser um modelo que o professor explica e você estuda depois, o professor não explica quase nada. Como é que eu faço com esse tipo de coisa? Cara, professor ruim, a gente tem em todos os lugares, assim como tem muitos professores bons. Inclusive na minha faculdade, é bizarro, os professores são muito bons, tá? São muito, muito bons mesmos, tá? Mas claro que tem alguns professores que são ruins. O que a gente faz? Cara, busca conteúdo externo, né? Se o professor não consegue suprir a demanda de conteúdo, se você não entende a aula dele, se você não consegue acompanhar, cara, busca o conteúdo, o mesmo conteúdo em outro lugar. Então, por exemplo, vai ter uma aula, ou teve uma aula de plexo braquial, não entendeu nada da aula, né? O que você vai fazer? Pô, você vai, sei lá, pegar nos livros, né? Você vai buscar no Nether o plexo braquial, você vai assistir videoaulas de plexo braquial, tem até videoaula minha aqui no canal sobre plexo braquial. Ou seja, se você não conseguiu cumprir os tópicos da aula com o professor, cara, busca conteúdo externo. Isso a gente fazia no ensino médio, né? Era para você ter feito no ensino médio, no fundamental, enfim, né? Normal. O professor não supriu tudo, busca conteúdo externo. Para isso, até as plataformas são legais. Por exemplo, você ia ter uma aula de um conteúdo que o professor não explicou bem, de farmacologia, sei lá, você busca lá na plataforma que vai ter também a videoaula, tá? Mas o problema aqui
é sanado buscando conteúdo de forma além da faculdade, né, no caso. E você tem que fazer isso, tá? Mesmo que a aula seja boa, você tem que completar o conteúdo. Por isso que eu, sinceramente, gosto do PBL, porque a gente já faz esse tipo de estudo obrigatoriamente antes da aula acontecer, entendeu? Mas enfim, tá? Ah, não, Caio, minha faculdade é PBL, só que eles não passam nem roteiro, nem o que a gente vai estudar na aula. E não tem uma aula boa. Aí eu já não sei. Aí não tem como fazer mágica, tá? Mas enfim, espero que tenha sanado a dúvida. Vamos para a próxima dúvida, tá? A próxima dúvida é aqui da Caroline Moraes. Essa aqui é a dúvida no vídeo do ChatGPT. Para você que não sabe, eu gravei um vídeo ensinando vocês a como utilizar o ChatGPT da melhor forma para o estudo da faculdade de medicina. Porque se você não souber utilizar, ele vai realmente destruir o seu estudo e sua mente, tá? Tem que saber usar. Oi, Caio. Ótimo vídeo. Estou me adaptando aos estudos com o auxílio do chat. Eu estou usando para treinar para minha tutoria. Ativo o modo de fala e explico como eu explicaria no dia a dia, após o estudo, claro. Envio o conteúdo para ele para que corrija se eu falar algo errado. Você acha que é uma boa utilizar dessa forma? Olha, excelente, tá? Excelente. Eu sempre falo para vocês, tente estudar da forma mais ativa possível. Prefira estudar de forma ativa do que de forma passiva. Como assim? Ao invés de só ler o livro, é sempre melhor você ler e se explicar em voz alta depois. Colocar o livro de lado e tentar se explicar em voz alta. Por quê? Porque quanto mais energia você gasta, melhor, mais você memoriza, tá? Quer dizer que você não vai aprender, quer dizer que ninguém nunca passou pela faculdade de medicina sem falar em voz alta, sem, sei lá, usar metodologias mais ativas? Não, você consegue tranquilamente memorizar também com metodologias mais passivas. Só que o que diferencia uma da outra é que você vai precisar de mais repetições. Você vai precisar estudar mais vezes, tá? Então é melhor, se você quiser ser mais eficiente, gastar menos horas, estudar por menos tempo e memorizar o conteúdo, utilizar formas mais ativas de estudo. Que não quer dizer também que você não vai precisar revisar. Você vai precisar revisar sim, mas de forma mais ativa você precisa revisar menos, tá? E do modo que você está fazendo, né? Se explicando em voz alta, explicando para ele em voz alta, é excelente. Tá? É excelente, muito bom mesmo, tá? Inclusive, eu vou começar a adotar também, tá? Outra dúvida aqui, dessa vez da Maria Clara. Esse vídeo aqui foi o vídeo que eu falei sobre, acho que foi estudar no ciclo básico, né? Que eu falava das 2 horas de estudo diárias. Ela falou assim, adorei o vídeo, muito bom, mas tem algumas dúvidas. Quando eu tento fazer isso, que é o fato de estudar 2 horas por dia, me deparo com algumas dificuldades. Diante de tantas matérias para estudar, qual eu estudo nessas 2 horas do dia? Se eu escolho uma, as outras ficam acumuladas. Além disso, na minha faculdade tem muitos trabalhos, seminários que acabam demandando tempo e não consigo ter essas 2 horas de estudos. Como organizar nesse sentido? Em relação à revisão, escolho um dia na semana, eu teria que revisar todos os dias também. Bom, dúvida muito boa, vamos quebrar ela em partes. A primeira parte, como é que eu me organizo em relação às matérias? A regra é simples, tá? É o seguinte, se eu tô na faculdade, que eu tenho que estudar antes de ter a aula, no caso uma metodologia nova, né, PBL, TBL, enfim, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu vou ter uma aula hoje amanhã, de plexo braquial, voltando ao plexo braquial. Cara, eu tenho que estudar o conteúdo antes. Eu, por exemplo, meu horário de estudo é das 4h30 da manhã até as 6h30 da manhã, tá? Ou às vezes tem um pouquinho das 4h30 até as 7h30. Depende do dia. Sendo 4h30 até 7h30 da manhã, e eu vou ter aula a partir das 8, a aula que eu vou ter, por exemplo, a plexo braquial amanhã, eu vou estudar amanhã antes da aula. Mas qual que é a regra, basicamente? Se é uma metodologia mais ativa, mais nova, eu preciso estudar o conteúdo antes de ter a aula, tá? Então, quando eu vou organizar minha rotina, o que eu faço? Cara, se eu vou ter aula do assunto X, né, na quarta-feira, eu tenho que encaixar algum horário antes da quarta-feira para estudar ele. Porque, de novo, minha faculdade tem uma metodologia PBL. Agora, Caio, não é tradicional, né? Eu posso encaixar esse horário de estudo dessa aula depois. O que eu tenho que me atentar? É bom que seja próximo. Então, por exemplo, se você teve uma aula de manhã, né? Agora falando aqui do tradicional, teve uma aula de manhã de um conteúdo. Cara, é legal eu estudar esse mesmo conteúdo de tarde. Então, o horário que você tem para estudar de tarde, as 2 horas que você reservou por causa de estudar de tarde, você coloca essa aula, tá? O assunto dessa aula. Você se organiza para colocar isso. Ah, não, Caio, é PBL. Então, o quanto antes, próximo da aula, né? Antes da aula, você pega o horário que você reservou para estudo, né? E coloca para essa aula em específico. De preferência próximo da aula e antes, no caso, tá? Então, basicamente, como é que você se organiza? Dessa forma, tá? Dessa forma. A questão é, e eu acho que é o maior problema que você apontou na pergunta, às vezes eu não consigo essas 2 horas de estudo. E qual que é a única forma de resolver isso? É se organizar mais. Porque, gente, tempo a gente tem, tá? Se você quantificar mesmo a hora que você passa realmente fazendo trabalho na faculdade e estudando, você vai ver que é muito pouco. As horas líquidas, né? A gente gasta muito mais tempo procrastinando, mexendo no celular, deitado no sofá, enfim. Se a gente realmente se organizasse, definisse uma rotina antes, tá? Ou seja, preparar o que eu vou fazer na semana, o que eu vou fazer em cada dia, sobra tempo, tá? Sobra tempo. 2 horas de estudo pro ciclo básico, quase certeza que é o suficiente. Não é suficiente em ocasiões tipo assim, ah, Caio, eu não estudei durante o semestre, né? Eu não estudei durante o mês, aí chegou a semana de prova. 2 horas é o suficiente? Não, porque tem muito conteúdo acumulado. Então, se você não acumula conteúdo, se você
mantém o estudo diário, 2 horas vai ser suficiente com certeza. 2 horas líquidas, tá? E outra coisa que a gente tem que se atentar, que essas horas sejam líquidas. Porque é muito comum o pessoal falar assim, Caio, 2 horas não é o suficiente no ciclo básico. Pra mim não é o suficiente porque eu tenho muito conteúdo. Geralmente é porque essas 2 horas não são muito líquidas. Ou porque o seu foco não tá muito bom. Geralmente a pessoa até estuda com o celular do lado, vendo Instagram, etc. Aí realmente 2 horas não vão ser suficientes. O que eu falo de 2 horas são 2 horas líquidas de estudo, tá? Mas enfim, deixa eu ver se eu respondi toda a dúvida. Aqui. E em relação à revisão, eu escolho o dia na semana ou teria que revisar todos os dias também. Agora, em relação à revisão. Bom, basicamente, o legal é que você faça um pouquinho todos os dias. E como é que eu me organizo, né, por exemplo? Eu vou estudar tutoria, né? Eu tô no problema 6. O que eu faço? Eu escolho um problema precedente, um problema anterior, e estudo ele. Mas como é que eu estudo? Eu vou estudar na mesma intensidade que eu estudei na primeira vez? Não. Eu me explico o conteúdo de maneira rápida, passando pelos tópicos. Tá? Por quê? Porque assim eu entro em contato de novo com o conteúdo. Tá? Então, o ideal não é escolher um dia na semana e falar assim, não, esse dia na semana vai ser para revisar. A não ser que, claro, você tenha uma prova. O ideal é que você tenha momentos de revisão ao longo da semana, ao longo dos dias. Momentos curtos de revisão, 20 minutos, 30 minutos. Isso aí é o ideal na minha visão, tá? Galera, é isso então. Se você quer que sua dúvida seja respondida em vídeo, envia ela aqui, igual eu falei, envia essa dúvida nos comentários. Se é uma dúvida mais pessoal e maior, né, a gente chama isso caso aqui no canal de caso clínico, envia no meu Instagram, no meu privado, tá? Que eu vou responder e vou omitir seu nome, né? Se é uma dúvida mais pessoal e você quer que eu omita seu nome, tá? Galera, é isso então. Se inscreva no canal se não for inscrito, me siga no Instagram, @espercaio, ela também posta conteúdo. E é isso, um beijo e até a próxima.